boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Suelen Ogando e este programa é o Sala de Estar. É sempre um prazer imenso estarmos juntos e hoje vamos falar sobre a importância da saúde mental. Quais são os principais temas ligados à saúde mental e o que é a saúde mental? Vamos ver também sobre a importância de cuidar da saúde mental. E ainda vamos ver sobre as empresas que trabalham com a saúde mental. A Unimed tem o programa Viver, que incentiva hábitos saudáveis para melhor qualidade de vida. Mas também tem vários outros grandes projetos falando sobre isso. E hoje é claro que não poderia faltar o nosso momento de espiritualidade com o Padre Samuel Fidelis e o nosso Café com o Senhor com Grazi Zamboni. Então, já se ajeita aí no sofá, fica bem confortável para passar essa tarde com a gente, porque você é o nosso convidado aqui na TV Horizonte e o Sala de Estar já começou. Transtornos emocionais, comportamentais, alimentares, psicóticos, dentre outros, são alguns dos principais temas relacionados à saúde mental. E neste mês, o Janeiro Branco é uma campanha que visa a promoção da conscientização e a importância de cuidar da saúde mental e prevenir doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico. E para falar sobre isso, estamos com o psiquiatra Alexandre Pereira e com a psicóloga infantil comportamental e que trabalha com a intervenção baseada na aba, a Viviane Lima. Olá, sejam bem-vindos, muito obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigado. Doutor Alexandre, vamos começar com o senhor. Conta pra gente a diferença primeiro do Janeiro Branco para o Setembro Amarelo, algumas pessoas confundem, e a importância da saúde mental, né, dentro da nossa sociedade. Muito bem, isso é importante, essa diferença. Na verdade, o Janeiro Branco está mais ligado à ideia de conscientização da importância da saúde mental na nossa saúde como um todo, né? Então, é um momento de reflexão aí no início do ano, principalmente, né? Que a gente começa aí os nossos planejamentos, aí, o que a gente vai querer fazer, quais são os nossos desejos, nossas expectativas. E o Setembro Amarelo é mais vinculado à questão da prevenção do suicídio. A gente foca na questão realmente da prevenção do suicídio. Então, essas são as diferenças aí básicas entre esses dois momentos do ano, não é isso? Em relação à saúde mental como um todo, a gente pode dizer que depois da Covid-19, né, principalmente depois da pandemia, a gente começou a perceber que a saúde mental, de fato, ela tem uma importância essencial na vida das pessoas, né? Porque é exatamente ela que nos faz interagir com as pessoas, com o mundo e conosco. Né? Então, sem saúde mental não há saúde. Eu acho que a gente podia deixar esse recado para começar a conversa. Muito bem. Isso mesmo. E Viviane, fala pra gente a importância de avaliar quando uma criança ela tem alguns sinais. Os pais podem estar atentos, né? Existem alguns sinais, certo? Sim, existem alguns sinais. A gente percebe muito nas crianças uma irritabilidade, uma agressividade sem uma função aparente, ou então um isolamento. A criança fica mais amuadinha, ela fica, que muitas vezes é visto, é uma depressão infantil. Às vezes é um primeiro sinal de um problema que está acontecendo, que pode vir de base comportamental e se não tratado, sim, pode chegar a um transtorno ali mais à frente. Mas a gente vê muito isso, né? É a agressividade ou então essa necessidade de se isolar. Ela para de brincar, ela não responde muito bem, né, aos convites, ela não quer mais estar no meio, ou então ela estar no meio com seus pares de uma forma mais agressiva, mais irritada, mais provocativa. Muito bem. Conta pra gente um pouco, pessoal de casa que não conheça essa nomenclatura ABA, o que vem a ser isso e como que ela é aplicada? Então, a aba é a análise do comportamento aplicado, né? E ela pode ser feita através de intervenções estruturadas ou naturalistas. Eu prefiro mais o naturalista, que a gente vai aplicar isso dentro do ambiente natural dessa criança. Então, é ensinar crianças habilidades sociocomunicativas através de um passo a passo, de forma gradativa, usando reforçadores positivos. Então, por exemplo, eu vou ensinar a criança a escovar o dentinho. A gente usa muito recursos visuais, lúdicos, onde eu mostro para ela qual que é o primeiro passo, o que a gente tem que fazer e depois. E aí, o que eu brinco com os pais é que a gente começa esse treinamento
fazendo pela criança, depois fazendo com a criança e, por último, observando essa criança fazendo e sustentando se ela, né, tem algum deslize ou cometa algum errinho básico para que isso não aconteça. Perfeito. As intervenções ABA, elas são pautadas sempre no sucesso da criança. Então, a gente tem que estar ali junto para fazer a criança conseguir, para que ela realize aquele proposto, porque aí ela é estimulada a fazer mais vezes, né? E à medida que ela vai se sentindo pronta, ela vai pedindo e ela vai topando mais desafios, até que um momento que eu consigo tirar esse suporte, ela caminha sozinha. Perfeito. Porque agora ela já tem uma memória boa, né, do que é construir uma nova habilidade ali. Muito bem. E, doutor Alexandre, conta pra gente por que nós estamos em pleno século XXI, mas ainda existe estigmas e tabus sobre saúde mental, sobre psiquiatria. Por que nós estamos nessa vibe ainda, gente? Eu acho que nós já avançamos bastante. Eu acho que hoje, né, a gente tem percebido que a importância da saúde mental como um todo, né, a vida relacional nossa toda é baseada na nossa capacidade de interagir conosco e com os outros. E para que isso aconteça, a gente precisa estar com a mente, né, relativamente saudável para a gente poder trabalhar e poder contribuir com a sociedade, poder ter os vínculos afetivos que nós necessitamos tanto. Nós somos uma espécie que precisamos muito do vínculo, né? Nós nos construímos a partir do vínculo com o outro, com as pessoas, né? Desde pequenininho, o ser humano ele começa a se desenvolver a partir do contato com o seu semelhante, não é isso? Então, isso é fundamental, né? Então, inclusive, um dos aspectos mais importantes de risco de adoecimento na vida adulta é exatamente você ter uma infância, primeira infância ali, até mais ou menos 5, 6 anos, num ambiente saudável, né? Os principais fatores que geram adoecimento mental na fase adulta, um dos principais é exatamente situações de abuso e negligência com criança. Então, esse é um fator, então, realmente muito importante. Sim. É um dos poucos elementos que a gente pode trabalhar em saúde mental como prevenção, ou seja, cuidar muito dessa fase da vida é extremamente importante para que você tenha um adulto aí saudável, né? E durante algum tempo na história humana, né, a gente estigmatizou muito as pessoas que têm alteração de comportamento, né? Especialmente aquelas alterações que chamam mais a atenção, né? Casos mais graves, por exemplo, né? Por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, são situações que as pessoas têm uma mudança muito radical de comportamento e, em algum momento, parecem perder a razão, né? Isso gera muito medo nas pessoas, de que as pessoas que perdem a razão possam fazer qualquer coisa e sejam perigosas. Isso, na verdade, não é bem assim. Isso é um certo mito que se construiu aí. Se a gente for avaliar a violência no planeta, por exemplo, no mundo, a gente sabe muito claramente isso. Que não são as pessoas que têm transtorno psiquiátrico grave, como essas que eu citei, que são, né, que geram violência no planeta. Sim. São geralmente pessoas da nossa convivência. Hoje mesmo, acabei de ver um noticiário aqui, um bateu o carro no outro, já saiu, um já socando o outro, então é assustador, então, né? Veja que o ambiente que a gente está vivenciando atualmente, né, e a maioria das pessoas não tem transtornos psiquiátricos graves, né? Essa é uma minoria, que geram toda essa violência, essa dificuldade de convivência que nós temos aí, né? Sim, verdade. E Viviane, fala pra gente, como que é importante o Janeiro Branco, os pais também terem consciência disso, para também ajudar os filhos, caso tenha algum traço, né, mediante a isso que a gente falou até agora. Então, eu acho que o ponto essencial, principal nesse Janeiro Branco é a gente olhar para a criança e enxergar a criança. A gente está num mundo onde a gente enxerga muito transtornos, né? Então, assim, eu trabalho com crianças autistas, TDAH, então você não enxerga a criança, você enxerga o autismo. E da gente fazer, né, uma reconstrução cognitiva, de percepção mesmo, de olhar para aquele indivíduo enquanto indivíduo, então é uma criança. O que cabe a essa criança dentro da fase de desenvolvimento que ela está, né? E a gente vai perceber o quê? As crianças hoje são mini adultos, as crianças hoje têm uma rotina diária muito pesada e falta o brincar, falta a saúde mental, falta o tempo de ócio. Para quê? Para elas elaborarem, para elas criarem, para elas inventarem. Que, né, na minha época dizia muito do inventou moda. Inventou moda. E foi lá, está inventando alguma coisa. E ou até mesmo aquelas expressões que a gente escuta. Ih, está fazendo arte. Está fazendo arte. Né? E fazer arte é importante. Sim. Né? Eu costumo dizer que brincadeira é coisa séria.
Então, assim, é olhar para as nossas crianças, né, e eu falo da infância aí, enquanto criança e permitir que elas sejam crianças. A gente não vai colocar uma criança numa aula de futebol para virar um Neymar. A gente tem que colocar para divertir. E aí, será que eu preciso daquela escolinha? Será que jogando bola com meu filho, no grupinho deles, com os amigos, não é mais saudável? Então, eu acho que esse Janeiro Branco serve muito para a gente fazer essa reflexão, sabe, de deixar a criança ser criança. Isso mesmo. E, doutor Alexandre, conta pra gente agora um pouco sobre a questão do apoio familiar. Porque às vezes a gente tem algum ente da família que a gente vê que não está indo muito bem, ou que está sofrendo algum transtorno mental, enfim, como que a gente realmente pode chegar e ajudar alguém assim? Tá, esse é um ponto importante, que é um dos elementos que nós sabemos muito claramente que promovem saúde mental é exatamente o apoio psicossocial, né? Isso é um elemento fundamental, isso é muito claro na literatura, né? Pessoas que têm bons círculos afetivos, né? Geralmente têm uma boa capacidade de reagir, ou uma melhor capacidade de reagir às adversidades, então isso é muito importante. O mais, eu acho que o que a gente deve considerar é a possibilidade de você tentar escutar o outro efetivamente, perguntando para ela, olha, eu estou notando uma mudança em você e tal, o que está acontecendo? Né? E fazer uma escuta sem julgamento, esse é que é o grande questão. Porque você começar a construir já, né, um julgamento, um pré-julgamento, que a pessoa está errada, está isso, está aquilo, está fazendo, não devia ter feito. A gente tem que tentar entender e pedir para que a pessoa, então, a gente, né, nos disponhamos a escutar aquela pessoa sem julgá-la, ou seja, tentar entender por que mudou o comportamento, o que ela está sentindo, o que ela está percebendo, né? Para que aí, a partir dessa fala, da expressão emocional dessa pessoa, a gente possa tentar ajudá-la de alguma maneira, né? Às vezes buscando uma ajuda profissional, enfim, às vezes uma conversa, às vezes aberta, né? Pode também ser muito útil. Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem que estar sempre atentos. Muito bem. Gente, nós já estamos acabando esse primeiro bloco nosso, né? Quer dizer, esse nosso bloco. E eu gostaria, por gentileza, que vocês falassem um pouco sobre umas considerações finais. O que vocês acham que realmente é relevante e a gente ainda não falou? Então, por gentileza, agora Viviane e depois o doutor Alexandre, por favor. Então, eu acho que o principal disso tudo é a gente deixar a criança ser criança. Né? A gente entender que comportamentos infantis são comportamentos que dão trabalho, sim. A criança está criando, a criança está imaginando, a criança está descobrindo um mundo, e parar de adoecer esses meninos, sabe? A criança que sobe na mesa não é uma criança hiperativa. Ela pode ser uma criança que está explorando o mundo que ela está conhecendo agora. Então, assim, acho que a mensagem principal que eu tenho para deixar é essa: não adoeçam as crianças. Vamos observar o que tem de base comportamental, de ambiente, e do que é meu, enquanto adulto, que não estou dando conta ou não quero o trabalho de educar, que é muito diferente de criar. Criar é fácil. Faz muito sentido. Né? Hoje, eu até queria ver com a Viviane, sabe o que ela pensa disso. A gente está nessa discussão, por exemplo, de utilização de telas, né? Sim. De crianças, hoje, que é um grande problema hoje, um desafio. É uma babá fácil, né? Isso, então a gente sabe que né, tem muitos estudos mostrando, e eventualmente ainda a gente precisa de mais informação, qual o impacto dessa questão do uso de tela com crianças, principalmente crianças menores, né? Crianças que não é aconselhável, né? Você deixar a tela com criança, né, abaixo de 5, 3 anos de idade, não é aconselhável esse tipo de coisa. Então, é importante talvez a gente pensar um pouco nisso, né? Como que a gente vai educar, né, os crianças, os jovens a lidar com a tecnologia melhor e que elas não fiquem totalmente presas às telas, né? Que podem gerar realmente, e a gente já sabe disso, indício de adoecimento psíquico, não é isso? Verdade, isso mesmo. Mais alguma consideração, doutor Alexandre? Eu acho que é importante trazer esse tema, né? Que você tem trazido aqui, já é o início do ano, então acho que a gente tem... para a gente já começar bem. É uma programação que a gente tem que ter. Eu acho que começar o ano com positividade, tentando, né, fazer uma análise, eu acho que é muito importante a gente sempre fazer uma reflexão pessoal. O autoconhecimento é um elemento importante, né? Que a gente precisa utilizar nas nossas vidas, não é isso? Para que a gente possa avançar melhor e conquistarmos aí a chamada felicidade, que não é fácil, né? Isso é uma conquista, não é alguma coisa que já é dada, não é isso? Então, a gente tem que lidar com todos esses problemas de estar vivo, estar aqui no nosso mundo contemporâneo, que não é fácil, né? Cada vez mais imprevisível, mas para a gente ter, então, uma condição de buscar um certo equilíbrio. Não existe equilíbrio linear, mas um certo equilíbrio, né? Para a gente poder dar conta dos desafios. E entender que tristeza, medo, raiva faz parte da vida, né? E são importantes, as emoções são importantes para a nossa sobrevivência. Porque o mundo de hoje busca muito
a tal felicidade. E o tal perfeccionismo, né? Exato. E se a gente parar para pensar, a felicidade está aqui já, só que a gente não vive mais o momento. A gente pensa sempre no depois, então eu vejo muito lá no consultório, crianças de 3 aninhos entrando para aula de inglês, porque tem que falar inglês, tem que falar... Não, tem que brincar. Quer dizer, o momento hoje é de uma brincadeira e eu projeto um futuro que eu não sei, nem sei como que vai ser. E aí, quando eu faço essa demanda, eu entrego essa demanda, eu adoeço a criança. Verdade. E aí, ela chega aonde? Num possível transtorno. E se eu tivesse um ambiente saudável, uma infância saudável, né? A gente vê meninos de 7 anos que não são crianças mais, são absurdo, né? É verdade. E aí, o que tem acontecido? Eu acho que o senhor tem mais propriedade para falar. A adolescência foi estendida até 25 anos. Por quê? Porque a infância foi achatada. Né? Então, a gente vê meninos aí de 20 anos sem uma maturidade cerebral para tomar, né, atitudes aí na vida que antes a gente ou a geração anterior conseguia. E um outro ponto significativo é que essa geração hoje é a primeira geração que é menos inteligente que a anterior. É que dizem que é a neném, né? Nem estuda, Isso. nem trabalha. Então, assim, olha o tamanho da importância da infância e que a gente está negligenciando. É verdade. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Foi muito enriquecedor, né? O que vocês trouxeram e é importante, que nem eu falei. Vamos começar o ano, tentar ter o equilíbrio, né? Sim. E a busca da tal felicidade, por que não? Que já está aqui. É isso mesmo.